O eixo sul da Ucrânia tornou-se, nas últimas semanas, o epicentro de uma reviravolta tática que pode redefinir os rumos da guerra no leste europeu. Odessa, porto crucial à beira do Mar Negro, não está mais apenas sob ameaça. Ela foi empurrada para o centro de um colapso militar iminente. A nova estratégia russa não se apoia mais unicamente em artilharia ou avanço blindado. Moscou agora comanda uma guerra de saturação aérea e tecnológica que, segundo analistas, já alterou o equilíbrio da região. Em uma única madrugada, cerca de 2.000 drones de fabricação russa foram lançados sobre posições ucranianas no sul. O resultado foi devastador. As defesas antiaéreas de Kiev, já enfraquecidas, não resistiram à pressão e cederam, abrindo espaço para uma ofensiva que rompeu os limites do convencional. A operação foi coordenada por um general russo de alto escalão que lidera pessoalmente as ações na costa sul. Esse ataque é apontado como um ponto de ruptura dentro da atual fase do conflito, não pelo uso de poder destrutivo massivo, mas pela precisão cirúrgica e pelo domínio absoluto do espaço aéreo. Odessa, cidade de importância histórica e estratégica desde os tempos do Império Russo, está prestes a ser isolada completamente. Essa movimentação representa a culminação de uma sequência de vitórias russas desde o início do verão europeu. Cidades como Pokrovsk, Chazov Yar e Kupiansk, todas localizadas em áreas logísticas importantes para o exército ucraniano, foram retomadas uma a uma. Em Zaporizhzhia, o avanço foi tão acelerado que a distância entre a linha de frente russa e o centro urbano foi reduzida para menos de 23 quilômetros, abrindo um novo flanco em direção à costa. O poder de fogo terrestre, no entanto, está longe de ser o único trunfo. A Rússia inaugurou uma nova etapa da guerra baseada na integração de forças terrestres, aéreas e cibernéticas, com uso extensivo de drones como armas de saturação. Essas aeronaves não tripuladas operam em enxame, desestabilizando radares, interrompendo comunicações e atingindo simultaneamente múltiplos alvos táticos, uma fórmula que mina qualquer tentativa de defesa coordenada. Entre as unidades de elite que lideram essas operações estão os chamados Leões de Kim, batalhões russos com treinamento especializado, segundo fontes do leste asiático, em conjunto com consultores militares estrangeiros. Sua atuação na linha de frente envolve táticas de infiltração urbana, o uso de drones de reconhecimento e cercos táticos que têm desarticulado sistematicamente a estrutura defensiva ucraniana. Até mesmo veículos da imprensa nacional ucraniana, geralmente alinhados ao governo de Kiev, reconheceram recentemente a gravidade da situação no norte e leste do país. Kharkiv, antes símbolo da resistência nacional, apresenta sinais evidentes de desgaste logístico. Já Kupiansk, outrora considerada um bastião intransponível, tornou-se um campo de testes para táticas russas de guerra urbana, com apoio aéreo em tempo real. A nova doutrina russa vai além da neutralização de posições defensivas. Nos últimos dias, ataques direcionados eliminaram líderes táticos e comandantes de brigadas ucranianas com drones de precisão. Não é raro que um único drone destrua um posto de comando completo. Essa mudança de paradigma mostra que a guerra passou a ser travada também pela destruição cirúrgica da hierarquia do adversário. Enquanto isso, a Marinha Russa intensifica sua presença no Mar Negro. Exercícios batizados de Tempestade de Julho têm sido registrados por satélites e observadores militares. Nessas manobras, navios de guerra, drones navais, helicópteros de ataque e embarcações de desembarque praticam operações conjuntas, ensaiando um possível assalto anfíbio à costa de Odessa. O plano de Moscou é claro: bloquear os fluxos logísticos da Ucrânia pelo mar, sufocar o abastecimento no sul e consolidar o cerco final à cidade. Com a capacidade industrial de drones ampliada, a Rússia consegue repor perdas com rapidez e manter o ritmo ofensivo sem comprometer a continuidade da campanha. Fontes do próprio Ministério da Defesa da Rússia já indicaram que a supremacia aérea na região sul é praticamente consolidada. A revista russa Hunius afirmou em editorial recente: o sistema de defesa antiaérea ucraniano no sul colapsa diante de nossos olhos. A introdução dos mísseis de cruzeiro Taurus, fornecidos à Ucrânia pela Alemanha, acendeu novo alerta em Moscou. O especialista Alexander Perendiev, professor da Universidade Plekhanov, advertiu que tais armas poderiam se tornar alvos preferenciais para ataques russos cirúrgicos, especialmente caso sejam armazenadas ou transportadas
transportadas por vias próximas à costa de Odessa. Outra variável crítica na equação atual é a possível participação direta de tropas estrangeiras ao lado da Rússia. Fontes de inteligência da Ásia apontam que a Coreia do Norte estaria mobilizando unidades militares para integrar futuras operações no território ucraniano, possivelmente já a partir de agosto. O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, teria realizado visitas à Coreia do Norte com o objetivo de definir os termos dessa cooperação. Se confirmada, essa aliança marcaria a primeira presença formal de combatentes estrangeiros ao lado das tropas russas nesta guerra. A ideia de que restrições econômicas e o isolamento diplomático seriam suficientes para conter o avanço russo foi pouco a pouco desmentida pelos fatos. A Federação Russa demonstrou não apenas resiliência frente às sanções impostas por Washington, Bruxelas e seus aliados, mas soube transformar a pressão externa em estímulo interno. Ao invés de colapsar sob o bloqueio, Moscou reorganizou suas cadeias produtivas, redirecionou o comércio para o leste asiático e fortaleceu laços estratégicos com parceiros como China, Irã e Índia. Esse redesenho das relações econômicas internacionais permitiu à Rússia manter sua máquina de guerra operando e, mais que isso, modernizá-la. A indústria militar russa foi reestruturada, com foco em produção acelerada de drones, munições inteligentes e armamentos de médio alcance com alta precisão. As batalhas travadas em solo ucraniano tornaram-se um verdadeiro campo experimental para táticas híbridas, que combinam operações convencionais com guerra eletrônica, desinformação, sabotagem e uso massivo de veículos aéreos não tripulados. O conflito passou a ser não apenas uma disputa por território, mas uma vitrine de adaptação e inovação operacional. Dentro desse novo cenário, a possível tomada de Odessa representa muito mais do que a captura de uma cidade portuária. Trata-se de um acontecimento com profundas implicações geopolíticas, que pode redefinir a balança de poder na região do Mar Negro e reverberar diretamente sobre os interesses da OTAN, da União Europeia e dos Estados Unidos. Odessa é uma porta marítima vital. Sua perda significaria, na prática, o estrangulamento logístico da Ucrânia no sul, cortando uma das últimas rotas de suprimento naval e dificultando seriamente qualquer contraofensiva sustentável. Se a cidade cair, o Mar Negro deixará de ser um espaço contestado para tornar-se uma zona de influência russa consolidada, limitando drasticamente a presença ocidental na região. Além disso, países como Romênia, Bulgária e Turquia, todos membros da OTAN com litoral no Mar Negro, terão que recalibrar sua postura defensiva, conscientes de que a presença russa se tornará não apenas permanente, mas dominante. Do ponto de vista simbólico, a queda de Odessa também significará o fim de uma fase da guerra em que o Ocidente ainda ditava parte do ritmo, mesmo à distância. A partir desse marco, a iniciativa estratégica passa claramente para as mãos do Kremlin, que não apenas resistiu, mas adaptou-se e agora impõe o andamento do conflito. É a transição definitiva de uma Rússia que reagia para uma Rússia que conduz. Um incidente de alta gravidade reacendeu as tensões geopolíticas entre Moscou e as capitais ocidentais. A captura de oficiais britânicos na cidade de Nikolaev, sul da Ucrânia, em uma operação conduzida por forças especiais da Federação Russa. A ofensiva, que se desenrolou com extrema precisão e sem confronto direto, resultou na prisão de agentes militares britânicos de alto escalão que atuavam sob disfarce em território ucraniano. O caso rapidamente ultrapassou os limites da operação tática e se transformou em um ponto de ruptura diplomática, desafiando o discurso de neutralidade mantido por Londres e seus aliados da OTAN. A ação foi resultado de semanas de vigilância e coleta de dados por parte da inteligência russa, que vinha monitorando a movimentação de uma célula estrangeira, atuando em uma instalação próxima ao Mar Negro. Segundo o Ministério da Defesa em Moscou, a unidade infiltrada estava envolvida em ações de sabotagem contra alvos logísticos russos e na coordenação de ataques cibernéticos direcionados à infraestrutura energética e militar do país. O grupo capturado inclui figuras centrais da hierarquia militar do Reino Unido, um coronel operacional, um tenente-coronel especializado em operações psicológicas e um agente com ligação direta ao MI6, envolvido em campanhas digitais contra ativos estratégicos russos. O local da operação, uma base militar secreta localizada nos arredores de Nikolaev,
foi tomado em menos de meia hora por tropas navais da Rússia em uma investida cuidadosamente planejada, batizada internamente de Cortina de Ferro. Dentro da instalação, os soldados russos apreenderam equipamentos criptografados de comunicação, mapas com marcações detalhadas de bases russas e documentos que indicam planejamento avançado de ações ofensivas. A descoberta enfraqueceu a versão inicial divulgada por Londres, que alegava se tratar de uma missão de observação técnica independente. As evidências encontradas, segundo especialistas russos, não deixam margem para ambiguidade. Em reação imediata, o Kremlin classificou o episódio como prova de que a guerra na Ucrânia ultrapassou o campo de apoio indireto, ingressando em uma fase de intervenção ocidental explícita. O ministro da Defesa da Rússia, Andrei Borisov, afirmou publicamente que os prisioneiros serão tratados conforme as leis militares e que novos episódios semelhantes serão interpretados como atos de guerra direta. No cenário internacional, o episódio causou alvoroço. Cidades como Berlim, Paris e Bruxelas convocaram reuniões emergenciais. Em Londres, parlamentares cobraram explicações do governo britânico, especialmente sobre o motivo da presença de oficiais de alta patente em uma zona de conflito ativa, sem qualquer cobertura diplomática ou respaldo público. Até o momento, nenhum país membro da OTAN confirmou oficialmente a identidade dos militares detidos, tampouco reconheceu a operação. Esse silêncio, porém, vem sendo interpretado como uma tentativa de controlar danos e evitar o colapso da já desgastada narrativa ocidental de não envolvimento direto. Para analistas da Universidade de Moscou e do Instituto de Estudos Estratégicos de Viena, a Rússia deve utilizar os documentos recolhidos para lançar uma ofensiva jurídica e diplomática nos fóruns internacionais, argumentando que as potências ocidentais violaram tratados multilaterais ao atuar secretamente na linha de frente do conflito. O impacto da operação não se limita ao campo militar. Ele atinge o coração da legitimidade da OTAN e das políticas de contenção promovidas por Washington e Bruxelas desde o início da guerra. Moscou agora pretende usar as provas para fortalecer sua posição junto a países neutros e parceiros estratégicos como China, Índia, Irã e América Latina, ampliando o desgaste da imagem ocidental em arenas multilaterais. A detenção de oficiais britânicos em Nikolaev representa mais do que um contratempo para Londres. Ela escancara aquilo que especialistas em segurança internacional vinham alertando há meses: o risco de ultrapassar a linha tênue entre apoio tático e participação direta. Para o Reino Unido e seus aliados da OTAN, a captura expôs o pior cenário possível: a comprovação de que agentes militares de alto escalão atuavam em missões ofensivas no território ucraniano, sem qualquer respaldo do Conselho de Segurança da ONU ou reconhecimento oficial por parte de instâncias multilaterais. A presença desses militares em zona de combate, fora do escopo legal internacional, coloca em xeque o discurso ocidental de envolvimento limitado ao fornecimento de armamentos e treinamento técnico. A operação russa desmonta essa narrativa e, segundo diplomatas de Moscou, comprova que o conflito em curso já não se trata de um embate regional entre Kiev e Moscou, mas sim de um confronto direto entre visões de mundo antagônicas. Uma guerra entre a ordem euroatlântica promovida pelos Estados Unidos e seus aliados e o projeto multipolar de soberania nacional que a Rússia vem defendendo nos últimos anos. Essa ruptura de paradigma está sendo cuidadosamente explorada por Moscou nos bastidores das principais organizações internacionais. O Kremlin entende que, ao apresentar provas concretas da atuação clandestina de militares estrangeiros em território ucraniano, enfraquece os argumentos centrais da OTAN e abre espaço para angariar apoio entre países que até então se mantinham neutros ou hesitantes, como Indonésia, Brasil, África do Sul, Emirados Árabes e até setores dentro da União Africana. Além do impacto militar, essa virada narrativa tem implicações diretas no campo diplomático. O governo russo já anunciou que levará o caso para fóruns da ONU, ao Conselho de Direitos Humanos de Genebra e a cortes internacionais, exigindo explicações formais das potências envolvidas. A iniciativa, ainda que simbólica em termos práticos, poderá criar constrangimentos políticos significativos para os líderes ocidentais em cúpulas multilaterais. Enquanto isso, o Ocidente enfrenta uma
disjuntiva delicada: admitir o envolvimento e correr o risco de legitimar a resposta russa como defesa soberana, ou manter o silêncio e sofrer um desgaste progressivo de sua credibilidade. Em ambos os cenários, a Rússia sai fortalecida, especialmente junto a nações que veem com desconfiança a interferência militar estrangeira em conflitos internos. A narrativa dominante, que por anos retratou a Rússia como uma potência isolada e beligerante, começa a ruir diante da exposição de uma realidade mais complexa. A detenção de oficiais britânicos em território ucraniano, munidos de equipamentos de espionagem e planos ofensivos contra infraestruturas estratégicas russas, adiciona um novo capítulo à história do conflito. Agora, a versão segundo a qual Moscou seria a única responsável pela escalada militar se vê confrontada por evidências que colocam a OTAN no centro de uma engrenagem muito mais ativa e menos transparente do que o discurso público ocidental costuma admitir. Ao trazer à tona ações militares não autorizadas, promovidas à margem do direito internacional, Moscou inverte a lógica da acusação. Em vez de apenas justificar suas operações no leste europeu como resposta a provocações históricas, como a expansão da Aliança Atlântica rumo às suas fronteiras, o Kremlin assume agora uma posição ofensiva no campo diplomático. O discurso muda. De acusado, a Rússia passa a acusadora. E ao fazer isso com provas documentadas e oficiais capturados em campo, Moscou ganha não apenas munição geopolítica, mas credibilidade perante partes do mundo que se mantêm céticas quanto à imparcialidade do bloco ocidental. Esse realinhamento narrativo transcende o campo da diplomacia tradicional. Trata-se de uma reformulação mais profunda, simbólica, jurídica e comunicacional do próprio conceito de guerra no século XXI. A era das invasões explícitas e declarações formais de guerra foi substituída por conflitos híbridos, onde operações encobertas, campanhas midiáticas e sabotagens tecnológicas têm tanto peso quanto batalhas em campo. E é nesse tabuleiro assimétrico que o caso de Nikolaev se encaixa, uma manobra clandestina exposta que desmonta a ilusão de neutralidade ocidental. Ao assumir a dianteira da narrativa, a Rússia deixa de apenas responder às sanções e acusações e passa a propor um enquadramento alternativo para o conflito. Nesse enquadramento, o que está em jogo não é apenas a soberania da Ucrânia, mas o próprio modelo de governança internacional. De um lado, o modelo unipolar liberal liderado por Washington e seus aliados. Do outro, uma proposta multipolar ancorada na soberania dos estados e na rejeição a interferências externas travestidas de apoio. A guerra na Ucrânia, portanto, deixou de ser uma disputa territorial para se tornar o ponto focal de um choque de paradigmas. Um embate entre sistemas políticos, visões de mundo e estratégias de poder que envolvem diretamente não apenas Kiev e Moscou, mas Londres, Bruxelas, Washington, Pequim, Ankara e diversas capitais do sul global. E neste novo cenário, a Rússia não apenas reage às pressões externas, mas se posiciona de forma propositiva, explorando o desgaste narrativo do Ocidente e moldando ativamente os próximos movimentos na arena internacional. À medida que a guerra na Ucrânia entra em uma nova fase, evidências crescentes indicam que o comando das Forças Armadas de Kiev enfrenta uma crise sem precedentes. A ausência de decisões estratégicas coordenadas e a desintegração dos canais de comando provocaram uma onda de desorganização nas frentes de batalha. Regiões importantes como Sumy, Zaporíjia e Pokrovsk testemunham o abandono de posições por parte das tropas ucranianas, que, sem orientação superior, recuam sob forte pressão russa. A população civil, nesses territórios, permanece vulnerável, sem garantias de evacuação ou defesa efetiva. Fontes militares indicam que oficiais de alta patente deixaram o país em meio ao agravamento dos combates. Alguns foram localizados em destinos distantes, como a ilha espanhola de Maior, enquanto seus subordinados continuam cercados no leste da Ucrânia. Essa desconexão entre comando e linha de frente intensificou o sentimento de abandono nas fileiras ucranianas. Relatos vindos de batalhões estacionados próximos a Pokrovsk e Sumy revelam que, em muitos casos, a maior conquista dos soldados foi sobreviver, não vencer batalhas. No campo operacional, a Rússia mantém uma ofensiva metódica e contínua. Tropas russas expandem o controle sobre zonas antes consideradas fundamentais para a defesa ucraniana. Em áreas como Zaporíjia, onde a resistência se mostrava robusta meses atrás, o avanço
russo provocou a evacuação desordenada de diversas unidades. Essa movimentação coincidiu com operações navais no Mar Negro, especialmente próximas ao porto de Odessa, sugerindo um cerco multifrontal. Brigadas como a Azov recuaram de Pokrovsk e Sumi sem estratégia definida, e mesmo em pronunciamentos oficiais, o governo ucraniano reconheceu que essas retiradas não seguiram um plano coerente, configurando na prática um abandono tático. Na região de Sumi, unidades ucranianas tentaram recuperar posições em localidades como Kondratov e Alexeyevsk, lançando uma ofensiva a partir de Andriivka. Apesar de algum sucesso inicial, a presença reforçada de tropas russas, acompanhada do estabelecimento de novas bases operacionais, inviabilizou qualquer tentativa de permanência. As perdas acumuladas tornaram o recuo inevitável, aprofundando a crise de confiança dentro do comando regional. Simultaneamente, a região de Kharkiv vive sua própria ruptura. O avanço russo ocorre por múltiplos eixos, com destaque para os flancos de Volchansk e Kupiansk. Mirnograd e Pokrovsk, ao sul, enfrentam intensos combates urbanos, enquanto localidades como Yunakov, Bolchachans, Tingy e Bolchaskili, Krutor registram progressos constantes por parte das tropas de Moscou. Em Kupiansk, confrontos de rua indicam que a cidade está parcialmente tomada, algo que seria impensável no início de 2024. Nas áreas próximas, como Guloglovka e Moscov, bombardeios intensivos e avanço terrestre consolidaram a presença russa. O que parecia uma hipótese remota meses atrás, hoje é uma realidade consolidada. As forças russas estabeleceram presença duradoura em território considerado estratégico para a integridade do fronte ucraniano. A situação se agrava diante da fuga de oficiais superiores. Integrantes da 61ª Brigada Mecanizada foram vistos deixando Sumi, enquanto a 141ª Brigada Mecanizada Independente falhou em reorganizar a frente. O colapso do comando provocou a desintegração da estrutura militar no setor, gerando um efeito dominó sobre a moral das tropas. Pokrovsk, que já figurava como um dos pontos centrais da resistência ucraniana, agora se encontra em estado crítico. O grupo de forças do leste russo ampliou a ofensiva em Selenjigai, local já capturado, e agora avança em direção a Malilevka, Temirov e a divisa com a província de Dnipropetrovsk. A única via ainda ativa para abastecimento, a estrada que liga a cidade a Pavlograd, encontra-se sob ataques constantes de drones e aeronaves russas. O cerco se fecha e os soldados restantes enfrentam um dilema extremo: rendição imediata ou confronto final com possibilidades mínimas de sobrevivência. Em Mirnograd, o cenário se repete. Tropas ucranianas isoladas, sem cobertura aérea e sem rotas de retirada, aguardam ordens que já não chegam. O abandono de Pokrovsk pelo comando local foi confirmado por múltiplas fontes. Um dos casos mais simbólicos envolveu o comandante conhecido como Filimonov, flagrado na Espanha, longe da linha de frente. Com histórico de corrupção, sua ausência escancarou o abismo entre os que ordenam e os que enfrentam a linha de combate diariamente. Vídeos amplamente compartilhados nas redes sociais revelam a dimensão da crise nas fileiras ucranianas. Em uma das gravações, combatentes do batalhão Azov, visivelmente abatidos, recuam em velocidade, deixando para trás posições que até então eram consideradas vitais. O que mais chamou atenção, no entanto, foi a declaração espontânea de um dos soldados: "Ao menos estamos vivos, não precisamos enfrentar os russos." A frase, curta e direta, oferece um retrato nítido do estado emocional de unidades sob constante cerco, esgotada, desmotivadas e sem qualquer expectativa de reforço. A repercussão foi imediata, sobretudo porque o batalhão Azov é historicamente associado a um discurso de resistência ideológica radical, sendo frequentemente utilizado pela propaganda oficial como símbolo da luta nacionalista. A perda de moral nesse grupo específico evidencia que o desgaste não é pontual, ele atinge até os setores mais engajados. Em paralelo, declarações do comandante do batalhão Aidar, conhecido por sua retórica agressiva e postura extremista, trouxeram à tona um alerta ainda mais grave. Segundo ele, se Pokrovsk cair, o Estado ucraniano não terá mais reservas disponíveis para mobilização. A linha se rompeu, não há mais para onde puxar soldados, afirmou em pronunciamento interno vazado por fontes militares. Essa afirmação vai além do campo tático. Ela aponta para o colapso do modelo de recrutamento que sustentou a resistência durante
os anos anteriores da guerra. Essas falas provocaram uma onda de preocupação dentro do Estado-Maior ucraniano em Kiev. O tom das reuniões mudou. Deixou-se de discutir possibilidades de contraofensiva para focar em uma questão mais pragmática: onde ainda existem tropas operacionais e qual é a real capacidade de retardar, ainda que temporariamente, o avanço russo em direção ao centro do país. A região de Sumy, embora com níveis de combate menos intensos do que os registrados em Pokrovsk, segue um padrão já reconhecido por analistas militares: desorganização progressiva, evacuações improvisadas, queda na capacidade logística e perda do controle do ritmo da guerra. As poucas tentativas de reorganização da defesa na região têm falhado, não por falta de coragem ou vontade das tropas, mas pela ausência de estrutura e suporte. O que se observa agora é o esgotamento do discurso da resistência, que havia sido fortemente promovido nos anos iniciais da invasão. Enquanto no início do conflito, esse discurso mobilizava apoio internacional, impulsionava doações e alimentava a moral popular. Hoje ele colide com uma realidade que se impõe sem filtros. As tropas não têm como se manter em campo indefinidamente, e o inimigo está mais organizado, mais bem equipado e em pleno avanço coordenado. A ofensiva russa atual já não se limita a conquistar posições. Ela neutraliza a capacidade ucraniana de reagir, atingindo não apenas estruturas físicas, mas também psicológicas e operacionais. Em diversas frentes, a lógica da sobrevivência passou a substituir a ideia de defesa territorial. Soldados priorizam escapar, não resistir. Com cada posição perdida, a Ucrânia se aproxima de uma nova fase do conflito, em que a fragmentação da defesa se tornará regra, não exceção. Se restar algo após a queda dos últimos bolsões de resistência no leste do país, será mais simbólico do que estratégico. Memórias de uma frente unida que já não existe, uma estrutura militar combalida e uma população civil encurralada por promessas que não se sustentaram. A guerra entra agora em um novo ciclo, menos heróico e mais brutal, onde a sobrevivência se sobrepõe à narrativa e o silêncio substitui os antigos gritos de glória. A crescente atenção internacional voltada para Odessa, localizada no litoral sudoeste da Ucrânia, evidencia que a disputa pelo controle da cidade vai além do campo de batalha. Trata-se de uma operação silenciosa, mas de grande alcance político, com potencial para redesenhar o equilíbrio de poder no Mar Negro. O Kremlin estaria preparando uma nova jogada que mira não apenas Kiev, mas também os bastiões de influência dos Estados Unidos e da OTAN na região. Relatos de fontes ligadas ao governo russo sugerem que há planos para incorporar Odessa à Federação Russa, sem o uso aberto de força militar. A estratégia, segundo essas fontes, envolveria a presença de agentes não identificados, apoio local cuidadosamente articulado e a preparação de um referendo regional. A justificativa jurídica seguiria os mesmos moldes aplicados em 2014 na Crimeia: alegações de proteção a civis russófonos, vínculos históricos com o território e a ausência de controle efetivo por parte do Estado ucraniano. O modelo de operação seria semelhante ao que permitiu a anexação de Kaliningrado pela União Soviética após a Segunda Guerra Mundial. Embora geograficamente isolado, o enclave foi integrado com base em argumentos históricos e estratégicos, lógica que Moscou parece disposta a repetir no caso de Odessa. Desde então, a visão do Kremlin sobre fronteiras tem se mostrado flexível, sempre que há uma narrativa de continuidade histórica a ser defendida. Odessa, por sua vez, oferece um contexto interno sensível. Parte considerável da população fala russo como língua materna, e a cidade carrega um legado cultural vinculado ao período imperial russo e soviético. Dificuldades crescentes enfrentadas pela administração central em Kiev, incluindo instabilidade política e colapso dos serviços públicos em regiões contestadas, aumentam a vulnerabilidade a movimentos separatistas. De acordo com analistas militares próximos a Moscou, está em elaboração um conjunto de medidas legais que possam dar respaldo interno e externo a uma consulta popular organizada sob o argumento de emergência humanitária. As reações em capitais ocidentais como Paris, Londres, Berlim e Washington têm sido discretas, mas marcadas por inquietação. Diplomatas europeus reconhecem que a possível tomada de Odessa não representa apenas uma expansão territorial russa, mas um desafio direto à narrativa ocidental de soberania
soberania, legalidade internacional e contenção russa. Ao mesmo tempo, qualquer tentativa de reação mais enérgica esbarra no risco de escalar o conflito para além das fronteiras ucranianas, colocando a Europa diante de um cenário imprevisível. Apesar da relativa distância da cidade em relação para principais pontos de combate ativo, a presença das forças armadas da Ucrânia em Odessa tem sido enfraquecida por meses de ataques sistemáticos a portos, instalações logísticas e infraestrutura crítica. Embora estimativas locais apontem para a presença de milhares de soldados ucranianos na região, o desgaste físico e moral, além da queda na capacidade de reposição de armamentos, tem comprometido a resposta defensiva. Em paralelo, ações cirúrgicas realizadas por unidades russas contribuíram para minar a eficácia da resistência. Setores mais cautelosos do Ocidente ainda argumentam que a Rússia enfrentaria sérias dificuldades para manter controle estável sobre Odessa. No entanto, os precedentes estabelecidos em Lugansk, Donetsk e na própria Crimeia mostram que quando se trata de anexações planejadas com respaldo interno e operacional, a consolidação territorial tem se mostrado viável para Moscou. A relevância de Odessa no xadrez geopolítico regional é indiscutível. A cidade representa o último grande ponto de acesso da Ucrânia ao Mar Negro. Sua perda não apenas isolaria economicamente o país, mas encerraria suas possibilidades logísticas de articulação naval, afetando rotas comerciais, apoio militar externo e presença diplomática regional. Em outras palavras, sem Odessa, a Ucrânia se tornaria um estado continental com restrições severas de conectividade internacional. Os avanços russos ao longo do primeiro semestre de 2025 reforçam essa tendência de transformação territorial. Segundo relatórios independentes, entre março e julho, as forças russas conquistaram aproximadamente 2.300 quilômetros quadrados de território ucraniano, com um aumento constante mês a mês. Essa expansão controlada segue uma lógica de guerra de atrito, em que pequenas vitórias territoriais acumuladas impõem desgaste à capacidade de manobra da Ucrânia e confundem previsões ocidentais. Um think tank britânico com sede em Londres, especializado em segurança internacional, divulgou recentemente uma análise segundo a qual a perda de Odessa representaria um colapso estratégico para a arquitetura de segurança que a OTAN tenta sustentar no Mar Negro desde a década de 1990. O estudo destaca que qualquer tentativa de cessar fogo no futuro deverá obrigatoriamente garantir à Ucrânia acesso ao mar. Sem isso, o país perderia sua funcionalidade geopolítica. A percepção em Bruxelas e em Washington é clara. Odessa é a última grande muralha que impede a Rússia de estabelecer domínio quase completo sobre a costa norte do Mar Negro. Por esse motivo, esforços têm sido direcionados para envolver a Turquia nas negociações multilaterais. A esperança ocidental é que Ankara possa funcionar como um elemento de equilíbrio, dadas suas ambições regionais e seu controle do Estreito de Bósforo. No entanto, os laços crescentes entre Moscou e o governo de Recep Tayyip Erdogan dificultam esse cenário. O Kremlin tem optado por tratar a Turquia como parceiro regional com interesses autônomos e não como peça da engrenagem da OTAN. Essa aproximação entre Rússia e Turquia amplia a sensação de isolamento entre os países ocidentais, especialmente no que diz respeito à sua influência sobre o espaço pós-soviético. Diversas ex-repúblicas soviéticas, como Armênia, Cazaquistão, Quirguistão e Uzbequistão, estão observando o desenrolar dos acontecimentos em Odessa como um termômetro do novo equilíbrio de forças na Eurásia. A mensagem implícita é direta. A autoridade russa sobre regiões que considera historicamente próximas continua a se expandir, enquanto o alcance político do Ocidente se retrai. Nesse cenário, a fragilidade das estratégias ocidentais torna-se cada vez mais evidente. Durante décadas, instituições euro-atlânticas como a OTAN e a União Europeia apostaram em um modelo de expansão pacífica, baseado na difusão de valores liberais, na promoção da democracia representativa e na crença de que a cooperação econômica poderia dissolver rivalidades históricas. Essa visão, consolidada após o fim da Guerra Fria, partia da premissa de que a ordem liberal internacional seria universalmente aceita, ou, no mínimo, desejada. No entanto, os acontecimentos recentes desmentem essa expectativa. Hoje, muitos dos analistas que antes sustentavam esse modelo se veem obrigados a reavaliar seus fundamentos. A postura da Rússia, marcada por movimentos calculados, uso da força em situações
específicas e articulações diplomáticas fora dos canais tradicionais, rompe com os códigos normativos ocidentais. Para a parte dos observadores, isso representa um perigoso retrocesso às lógicas do século XX, com esferas de influência, confrontos indiretos e nacionalismo estratégico. Para outros, porém, trata-se da simples reação de um ator que, há anos, tenta resistir ao avanço de alianças militares em suas fronteiras e à marginalização de suas demandas por parte de fóruns internacionais. Odessa, neste contexto, assume um peso simbólico e funcional. A cidade não é apenas um ativo militar ou logístico, é também um ponto de inflexão para o próprio conceito de hegemonia no Mar Negro. A disputa por seu controle redefine os contornos da influência russa e põe em xeque a capacidade do Ocidente de reagir de forma coordenada. Ao hesitar entre a diplomacia cautelosa e a contenção direta, líderes ocidentais acabam revelando divisões internas e incertezas estratégicas. Países como Alemanha, França e Estados Unidos adotam posturas distintas, dificultando qualquer resposta unificada à pressão crescente de Moscou. Enquanto isso, o Kremlin adota uma postura que combina prudência operacional com visão de longo prazo. Seus movimentos são amparados por argumentos jurídicos, legitimidade histórica e uma rede de alianças regionais que escapam ao controle ocidental, como os laços reforçados com Turquia, Irã e países da Ásia Central. O avanço russo não é apenas militar, é também narrativo, simbólico e diplomático. A ausência de uma contraofensiva ideológica convincente por parte das potências ocidentais só reforça a percepção de que há um vácuo sendo ocupado por Moscou, não apenas nos mapas, mas no imaginário político da região. Com Odessa no centro dessa disputa estratégica, o Mar Negro volta a ocupar o lugar que teve em outras fases de tensão global, o de zona de fricção entre projetos civilizatórios distintos. A cidade simboliza não apenas o declínio da influência ucraniana sobre seu próprio litoral, mas também o deslizamento das placas geopolíticas que sustentavam a ordem europeia pós-1991. Para Moscou, trata-se de restaurar uma posição perdida. Para Kiev, é uma questão de sobrevivência nacional. E para o Ocidente, o dilema se intensifica: intervir e arriscar a escalada ou assistir à reconfiguração do leste europeu sem conseguir impedir. Diante da paralisia política que predomina nas capitais ocidentais, uma nova narrativa ganha força. A Rússia, ao contrário de simplesmente contestar as regras atuais, está moldando um novo jogo e, ao fazê-lo, desafia não só a autoridade dos acordos firmados após a Guerra Fria, mas também a própria ideia de que o mundo seria regido por um único modelo de ordem internacional. Sem recorrer a discursos triunfalistas, o governo da Federação Russa anunciou de maneira discreta o início da produção em escala industrial de seu mais novo míssil hipersônico, o Oresnik. A declaração partiu diretamente do presidente Vladimir Putin durante um encontro bilateral com autoridades militares em Moscou. Segundo ele, o armamento já está integrado ao inventário operacional das Forças Armadas russas e encontra-se pronto para uso imediato, sem necessidade de novos testes. O diferencial do Oresnik está em sua velocidade de cruzeiro, que ultrapassa 10 vezes a do som, o equivalente a mais de 3.600 km por hora. Tal capacidade reduz drasticamente o tempo de resposta das atuais defesas aéreas ocidentais, tornando praticamente impossível interceptá-lo com os sistemas em uso pela OTAN, como os Patriot americanos ou os SAMP-T franco-italiano. A repercussão da notícia foi significativa nos bastidores diplomáticos. Em Kiev, o governo ucraniano intensificou os pedidos por armamento avançado para Estados Unidos, a Alemanha e a União Europeia, alegando que a Rússia alcançou uma vantagem estratégica que ameaça o equilíbrio no leste europeu. Por outro lado, autoridades russas reforçam que o novo míssil é parte de uma doutrina voltada para a dissuasão e proteção de fronteira, especialmente diante da crescente presença militar da OTAN em países vizinhos como Polônia, Estônia e Letônia. O alcance estimado do Oresnik coloca praticamente toda a Europa Ocidental dentro de sua zona de ataque, incluindo centros urbanos como Paris, Berlim e Londres. A partir de bases militares situadas em
em Kaliningrado, enclave russo entre a Polônia e a Lituânia, e futuramente em Belarus, o míssil pode atingir alvos críticos em questão de minutos, sem que os radares convencionais consigam detectar sua aproximação a tempo. Nesse contexto, o Oresnik se consolida não apenas como uma ferramenta bélica, mas como um instrumento de pressão geopolítica com potencial para remodelar as dinâmicas de segurança continental. O primeiro uso documentado do sistema ocorreu em 29 de novembro de 2024, quando uma instalação de fabricação de armamentos em Dnipro, região central da Ucrânia, foi atingida por um ataque de precisão. Fontes militares russas confirmaram que o local vinha sendo utilizado para a montagem de projéteis de longo alcance, fornecidos pelo Ocidente. A destruição da estrutura foi total, marcando um ponto de virada simbólico no conflito, a demonstração prática da eficácia da nova tecnologia. Na sequência, o governo russo anunciou a construção de novas unidades industriais em cooperação com Belarus para garantir a produção contínua do Oresnik. Segundo estimativas do Ministério da Defesa da Rússia, as novas fábricas devem estar operacionais até o final do inverno de 2025. A cidade de Minsk, capital bielorrussa, já cedia centros logísticos e bases avançadas, reforçando a integração militar entre os dois países, que desde 2020 aprofundam sua cooperação estratégica frente ao cerco político e econômico do Ocidente. Do lado ucraniano, os esforços diplomáticos se intensificam. O presidente Volodymyr Zelensky tem buscado apoio adicional em capitais como Washington, Bruxelas e Berlim. No entanto, a resposta internacional vem enfraquecendo com o passar dos meses. Dificuldades orçamentárias, disputas políticas internas e escândalos envolvendo desvio de verbas destinadas à Ucrânia têm reduzido o entusiasmo de parlamentares e eleitores na Europa Ocidental. Na Alemanha, por exemplo, a coalizão liderada por Olaf Scholz enfrenta críticas por priorizar ajuda militar, enquanto setores sociais passam por cortes de financiamento. Enquanto isso, a indústria de defesa da Rússia mantém um ritmo constante de produção e reposicionamento logístico, sem depender de acordos externos ou financiamento internacional. Moscou tem ampliado sua capacidade de abastecer o fronte com novos sistemas de armas, consolidando uma cadeia de suprimentos interna e eficiente. O Oresnik é apresentado como o símbolo dessa autossuficiência, uma arma de fabricação nacional, com alto grau de replicabilidade e custo-benefício favorável frente às contramedidas ocidentais. Nos parlamentos europeus, cresce o desconforto. Em países como França, Espanha e Itália, setores da população demonstram fadiga com o prolongamento do conflito. As manifestações contrárias ao envio contínuo de recursos à Ucrânia ganharam força especialmente após denúncias de corrupção envolvendo autoridades locais. A combinação de instabilidade econômica, inflação e escassez energética tornou o apoio irrestrito a Kiev cada vez mais difícil de sustentar politicamente. Nesse cenário, a Rússia passa a exercer influência crescente sobre o equilíbrio militar do continente. O anúncio da entrada em operação do Oresnik, portanto, ultrapassa o campo técnico e assume contornos geopolíticos. A percepção de que Moscou controla sua cadeia produtiva e desenvolve tecnologias de forma independente cria um contraste nítido com a dependência ucraniana do apoio externo. Em Kiev, o sentimento de isolamento aumenta. A cada reunião adiada ou ligação sem resposta, o governo ucraniano se vê mais distante de garantias concretas. O avanço russo ocorre não apenas no campo físico, mas também no simbólico. A imagem de uma Rússia autoconfiante e tecnologicamente avançada desafia a narrativa ocidental de fragilidade e desgaste. O desenvolvimento do Oresnik não é fruto de improviso, mas resultado de um processo de longo prazo que envolveu decisões estratégicas, investimentos em pesquisa militar e reorganização doutrinária. A arma representa um pilar central de uma nova abordagem bélica russa, baseada em agilidade, dissuasão e superioridade técnica. Enquanto os combates em terra continuam, é nos laboratórios e nas fábricas que Moscou consolida sua vantagem. A guerra moderna, como apontam analistas do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, IISS, não é vencida apenas no campo de batalha, mas também na capacidade de antecipar, produzir e dominar a narrativa. Relatórios da OTAN reconhecem as dificuldades crescentes em lidar com armamentos hipersônicos. O tempo de reação, que antes era medido em minuto, agora pode ser reduzido a segundo, insuficientes para coordenar uma defesa eficaz. O Oresnik, nesse sentido, representa uma mudança de paradigma que obriga os países ocidentais
ocidentais a repensarem suas estratégias de segurança coletiva. Com a instalação de baterias em território bielorrusso, a Rússia reforça sua capacidade ofensiva ao longo da fronteira leste da União Europeia. Além de criar uma zona de cobertura ampliada, o posicionamento em Belarus permite o acesso facilitado a rotas aéreas sensíveis, aproximando-se perigosamente de países como Polônia, Romênia e Lituânia. Para a Ucrânia, o cerco é cada vez mais perceptível. A pressão exercida não se limita ao campo militar, mas se estende à esfera psicológica e política, sem garantias de reforços imediatos, sem previsão de adesão à OTAN e com o apoio ocidental cada vez mais fragmentado, Kiev enfrenta o risco real de isolamento. Ao contrário de uma ofensiva repentina, a estratégia russa se baseia no desgaste progressivo. Trata-se de uma pressão constante, construída com paciência e recursos. A resposta internacional, lenta e dividida, contribui para o enfraquecimento da resistência ucraniana. Por fim, o Oresnik assume um papel simbólico, não apenas como um armamento inovador, mas como o emblema de uma nova correlação de forças na Eurásia. Ele representa a convergência entre tecnologia, planejamento estratégico e ambição geopolítica, fatores que juntos moldam o rumo de uma guerra que já ultrapassou as fronteiras da Ucrânia e passou a influenciar toda a arquitetura de segurança da Europa contemporânea. Nos últimos dias, a guerra no leste europeu entrou em uma nova e inquietante etapa. Já não são os estrondos da artilharia que determinam o rumo do conflito, mas sim o silêncio que domina as frequências de rádio, onde comandos foram substituídos por súplicas desconexas. Tropas ucranianas, especialmente nas frentes de Kupiansk e Pokrovsk, parecem não resistir mais com táticas ou planejamento. Resistem com desespero. O que antes eram zonas de contenção transformaram-se em bolsões de isolamento e colapso psicológico. As comunicações interceptadas pelas forças russas revelam um cenário de fragmentação total. As ordens deram lugar a apelos emocionais, os pedidos de reforço, a clamores por resgate. A cadeia de comando parece rompida em vários pontos e o moral das tropas de Kiev se encontra à deriva. Nessa circunstância, a superioridade bélica deixa de ser o principal fator. O que pesa agora é o domínio informacional e psicológico. Cidades estratégicas como Kupiansk, no Oblast de Kharkiv, e Pokrovsk, na região de Donetsk, desempenhavam um papel central no eixo logístico da Ucrânia no leste. Hoje, esses centros estão praticamente isolados. A infraestrutura crítica foi comprometida, pontes derrubadas, depósitos bombardeados e corredores de abastecimento completamente desarticulados. Em Pokrovsk, civis e soldados compartilham escassos suprimentos em abrigos improvisados, sem qualquer garantia de evacuação. Relatórios atualizados apontam que as tropas russas avançaram até menos de 200 metros dos últimos redutos defensivos ucranianos em Kupiansk. A cidade, cercada em 3 direções, está à beira de ruir. Vilarejos como Rutkovka, Golubkovka e Sobolev foram convertidos em pontos avançados russos, utilizados para consolidar o cerco e preparar novas incursões. Drones de vigilância e ataque operam sem interrupção, tornando impossível qualquer movimentação tática ucraniana sem ser detectada. O padrão de avanço russo tem sido metódico. Não se trata de ofensivas explosivas, mas de infiltrações progressivas, cortes de suprimento e domínio das linhas de comunicação. Essa abordagem, segundo especialistas em guerra assimétrica, tem efeito devastador. O inimigo se desintegra antes mesmo de entrar em confronto direto. A situação em Pokrovsk começa a espelhar a tragédia vivida em Bakhmut meses atrás, onde milhares de soldados ucranianos foram encurralados sem chance de retirada. Os erros táticos parecem estar se repetindo. O presidente Volodymyr Zelensky insiste em discursos de resistência e desloca tropas para outras regiões, como Sumy, tentando demonstrar capacidade de contenção. Contudo, a realidade geográfica é clara. As posições defensivas estão sendo desmanteladas uma a uma. Canais oficiais de Kiev falam em reorganização, mas os mapas desmentem. Não há mais rotas de abastecimento seguras em boa parte do leste. A artilharia russa não se concentra mais em grandes ataques, mas em bloqueios de acesso e desestabilização logística. A supremacia aérea da Rússia sobre a região sul e
e leste da Ucrânia é considerada por analistas uma das chaves do colapso atual. A presença constante de drones, aliados a sistemas de guerra eletrônica que interferem em comunicações e radar, tem sufocado a capacidade de resposta ucraniana. O som contínuo das sirenes tornou-se rotina, enquanto as tropas no solo se veem cada vez mais isoladas e mentalmente esgotadas. Não é apenas um colapso físico, mas psicológico. Cada minuto em campo representa um acúmulo de tensão. Os soldados lutam não apenas contra um inimigo que avança com calma e precisão, mas contra o próprio medo, a incerteza e a ausência de coordenação. O Ocidente tenta ensaiar respostas. Recentemente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu um novo ultimato à Rússia: negociar um cessar-fogo em até 12 dias, sob pena de novas sanções. A proposta foi recebida com sarcasmo pelo Kremlin. Fontes próximas ao Departamento de Estado norte-americano admitem que as sanções, mesmo em novas rodadas, têm eficácia cada vez mais limitada. O motivo é claro: a Rússia diversificou seus parceiros estratégicos. A China e a Índia, maiores compradores de energia russa, mantêm relações firmes com Moscou. A economista Helena Panina, vinculada ao Instituto Russo de Estratégia, apontou que não há lógica política ou econômica para que Pequim substitua sua aliança energética com Moscou por um vínculo instável com Washington. Enquanto as manchetes internacionais ainda tentam medir a guerra em termos de território ocupado ou armas enviadas, o Kremlin transformou o conflito em um campo experimental para sua nova doutrina de guerra. Não se trata mais apenas de tanques avançando ou soldados trocando tiro, mas de uma abordagem centrada na saturação tecnológica, no isolamento operacional e no domínio absoluto da informação e da narrativa. Essa doutrina se revela na prática com o uso contínuo de enxames de drones, capazes de realizar reconhecimento, interferência eletrônica e ataques de precisão, tudo ao mesmo tempo. Sistemas de guerra eletrônica russos, como o Krasuka e o Lear-3, têm neutralizado comunicações e GPS, tornando unidades ucranianas incapazes de coordenar ações básicas ou mesmo solicitar apoio. Cada cidade cercada, cada batalhão deixado sem contato, cada rádio que emudece diante da interferência eletrônica representa não apenas uma derrota operacional, mas um colapso psicológico planejado. O que se observa é o esvaziamento gradual das capacidades ucranianas em todas as frentes invisíveis: moral combativa, logística sustentável, fluidez de comunicação e tempo de reação. O conflito deixou de ser definido por mapas e passou a ser travado no tempo, uma variável que a Rússia passou a controlar com maestria. Avança lentamente, mas de forma contínua. Nunca se expõe desnecessariamente, nunca anuncia o próximo passo. Enquanto isso, o céu ucraniano, antes defendido por sistemas ocidentais de médio e longo alcance, tornou-se silencioso e vulnerável. Os sistemas Patriot e Iris-T, por mais avançados que sejam, foram sobrecarregados por ataques coordenados de drones baratos e mísseis de saturação. O espaço aéreo da região leste, especialmente em oblasts como Kharkiv, Donetsk e Luhansk, já não é contestado, ele é dominado. No solo, o cenário é de desintegração logística, trincheiras abandonadas, depósitos destruídos, comboios paralisados por falta de combustível ou rota segura. O que resta para soldados ucranianos são corredores improvisados, muitas vezes à mercê de bombardeios de precisão. A cada dia, mais batalhões perdem a capacidade de operar em rede, passando a atuar de forma isolada e descoordenada, um sinal claro de que o colapso não é apenas físico, mas estrutural. Se a progressão continuar no ritmo atual, não será apenas o eixo de Donetsk ou as margens do rio Siversky Donetsk que estarão sob risco. O que estará em xeque será a capacidade da Ucrânia de sustentar uma estrutura militar funcional, não apenas para lutar, mas para se comunicar, se mover, se organizar. As divisões táticas já não. São desenhadas em mapa, mas nos sinais de rádio que falham, nas ordens que não chegam, nas evacuações que não acontecem. Neste novo tipo de guerra, a geografia física importa menos do que a geografia da mente. O fronte mais decisivo não é o que separa duas cidades, mas o que separa a certeza do colapso. E nessa disputa de paciência, de cálculo e de controle, a vantagem parece estar com quem não precisa anunciar vitórias, mas simplesmente consolidá-las sem alarde. Com cada nova trincheira tomada sem resistência, cada novo posto ucraniano encontrado vazio, Moscou avança não só militarmente, mas silenciosamente na mente do adversário.
Enquanto os olhos do mundo se voltam para os céus da Ucrânia e os campos devastados pelas explosões, uma nova forma de ameaça começa a se consolidar de forma quase imperceptível. Nas salas de comando em Kiev, o verdadeiro temor não vem mais de mísseis hipersônicos ou das ofensivas blindadas em Donetsk. O que inquieta os estrategistas ucranianos está abaixo da superfície, literalmente. Um novo capítulo da guerra está se desenrolando nos túneis e dutos que atravessam o subsolo das principais cidades, transformando antigos sistemas de infraestrutura civil em armas de infiltração militar. Denominada de maneira informal como Operação Tubo 2.0, essa estratégia subterrânea remonta a ações isoladas conduzidas pelas forças russas entre 2020 e 2023, nas cidades fronteiriças de Sudzha e Kursk, situadas próximas à divisa entre Rússia e Ucrânia. Na ocasião, pequenas unidades de elite surgiram de dutos abandonados no meio da madrugada, atacando a retaguarda de posições ucranianas sem aviso, sem sirenes, sem detecção por satélites ou drones. Nos meses mais recentes, essa tática deixou de ser um experimento isolado. Fontes de inteligência da própria Ucrânia, como também observadores independentes na Polônia e na Estônia, alertam que engenheiros militares russos desenvolveram veículos não tripulados, adaptados especialmente para navegação em ambientes subterrâneos. São plataformas compactas, com câmeras de alta definição, sensores térmicos e rodas retráteis, capazes de atravessar tubos de drenagem, redes de gás desativadas e condutos urbanos negligenciados. Cada espaço abandonado se transforma em uma possível porta de entrada para operações de reconhecimento e sabotagem. A implicação dessa mudança é profunda. Em regiões como Kharkiv, Zaporizhzhia e Sumy, soldados ucranianos passaram a desconfiar até mesmo do solo que pisam. O medo não é mais do que se ouve, mas do que permanece em silêncio. A lembrança do que ocorreu em Sudzha, quando posições inteiras ruíram após uma infiltração subterrânea, segue viva na memória das tropas. O colapso foi tão repentino que nenhuma unidade teve tempo de reagir. As transmissões cessaram, as defesas foram neutralizadas e o pânico se espalhou antes mesmo que se identificasse a origem do ataque. Em julho de 2020, em Sikno, um vídeo divulgado pela emissora estatal ucraniana mostrou um protótipo russo capturado próximo a Dnipro. O equipamento, aparentemente rudimentar, parecia inofensivo. Uma estrutura com rodas, uma lente acoplada e controle remoto. Mas o impacto psicológico foi imediato. Para os analistas, a questão não era o protótipo em si, mas a mensagem. A guerra agora alcançava até mesmo as profundezas do solo urbano. Especialistas do Centro de Estratégia e Defesa de Kiev apontam que Moscou adotou essa abordagem subterrânea como parte de uma doutrina assimétrica que combina engenharia de guerra, inteligência de sinais e manipulação psicológica. Não se trata apenas de percorrer túneis, trata-se de transformar o ambiente urbano em um tabuleiro invisível, onde qualquer estação de esgoto, canal de drenagem ou duto industrial pode se tornar um vetor de ataque. Essa nova dinâmica de combate ocorre em paralelo à expansão territorial registrada nos últimos 5 meses, de acordo com levantamentos independentes do Instituto de Estudos para a Guerra, com sede em Washington. Apenas em julho, mais de 630 quilômetros quadrados de território ucraniano foram capturados pelas forças russas. Os números anteriores mostram uma progressão estável: 588 quilômetros quadrados em junho, 507 quilômetros quadrados em maio, 379 quilômetros quadrados em abril e 240 quilômetros quadrados em março. Isso sugere uma estratégia deliberada e metódica de avanço que dispensa grandes ofensivas e aposta na pressão constante. A linha de frente, antes definida por trincheiras visíveis e zonas de combate convencionais, agora é moldada por ataques múltiplos e imprevisíveis. Drones aéreos, bombardeios de artilharia e incursões subterrâneas operam em sincronia, minando gradualmente a capacidade de resposta de Kiev. Os sistemas de defesa antiaérea ucraniano, como os ocidentais Patriot e Iris-T, pouco podem fazer diante de ameaças que se movem sob a terra. Diante desse novo cenário, o desânimo cresce dentro do alto comando ucraniano. Relatórios internos obtidos por parlamentares europeus revelam que membros da inteligência militar de Kiev consideram plausível um colapso completo da cadeia de comando até o fim de 2025, caso o ritmo atual de perdas se mantenha.
Estima-se que mais de 46 mil soldados ucranianos estejam sendo perdidos por mês, entre mortos, feridos e desertores. Uma estatística insustentável para qualquer exército, especialmente diante da escassez de reposição e da redução no envio de armas por parte do Ocidente. Nos Estados Unidos, a administração Trump tem enfrentado resistência no Congresso para aprovar novos pacotes de ajuda militar, enquanto se aproxima o ciclo eleitoral de 2026. Na Europa, o cenário é igualmente fragmentado. A França, pressionada por sua própria crise interna, busca uma saída diplomática. A Alemanha adota uma postura ambígua e os países do Báltico, apesar dos alertas, evitam escalar o conflito temendo represálias econômicas e energéticas. Enquanto isso, Moscou avança com objetivos definidos. A retomada de Chasiv Yar, uma cidade estratégica no norte do Donbass, é interpretada por analistas como um teste de campo para operações em maior escala em cidades como Sumy, Zaporizhia e até Odessa. Esta última, se capturada, privaria a Ucrânia de seu último acesso relevante ao Mar Negro, além de abrir caminho para a Transnistria, região separatista da Moldávia, onde a Rússia mantém presença militar indireta desde os anos 1990. O impacto disso seria devastador, e não apenas para a Ucrânia. Geopoliticamente, a perda de Odessa não significaria apenas o encerramento do último acesso relevante ao Mar Negro. Seria também o colapso de sua função logística mais estratégica, com a paralisação de rotas comerciais marítimas que historicamente conectavam o país para mercados da Ásia, do Oriente Médio e da África. A Ucrânia, que já enfrenta um bloqueio naval parcial e severas restrições ao escoamento de grãos e recursos minerais, veria sua economia desmoronar de vez, transformando-se em uma nação totalmente dependente de rotas terrestres frágeis e vulneráveis, muitas delas sujeitas a constantes bombardeios. Nesse cenário, Kiev passaria de um ator regional relevante a um território sitiado, encurralado entre fronteiras hostis e aliados hesitantes. A perda de Odessa transformaria o país em um enclave continental, amputado de suas conexões marítimas e ainda mais exposto às pressões econômicas e militares de Moscou. Para a OTAN, esse avanço representaria um desafio brutal à sua própria razão de ser. Não se trataria apenas de uma questão de segurança territorial, mas de sobrevivência simbólica da aliança. Desde a incorporação de países do antigo bloco soviético à organização, a promessa era clara: dissuadir qualquer tentativa de expansão russa. Se mesmo diante de anos de financiamento bilionário, sanções e envio contínuo de armas à Ucrânia for derrotada, a credibilidade da OTAN como escudo do Ocidente seria abalada de forma irreversível, especialmente entre seus membros do leste europeu, como Polônia, Romênia e os estados bálticos, que hoje vivem em alerta máximo. O próprio Ocidente se veria diante de um dilema moral e político. Admitir que perdeu a disputa pela influência sobre a Ucrânia significaria, na prática, reconhecer o fracasso de uma década de estratégias voltadas à contenção da Rússia, desde os acordos de associação com Kiev, assinados ainda em 2014, até os pacotes de sanções em resposta à anexação da Crimeia. Seria o colapso de uma narrativa que apostou na diplomacia coercitiva, no soft power e no apoio militar indireto como instrumentos suficientes para moldar o leste europeu. Mas não são apenas os mapas ou os relatórios militares que inquietam os centros de comando em Bruxelas e Washington. O que mais perturba os estrategistas ocidentais é a natureza imprevisível da guerra travada por Moscou. A Rússia, sob a liderança de Vladimir Putin, abandonou os paradigmas clássicos de combate e abraçou uma doutrina de guerra híbrida e assimétrica, onde o fator surpresa se tornou a principal arma. A fronteira entre o tangível e o invisível foi deliberadamente borrada. Sabotagens cibernéticas, ataques subterrâneos, drones autônomos, operações de desinformação e infiltrações silenciosas operam em paralelo, confundindo adversários e colapsando defesas antes mesmo que os confrontos se iniciem. Essa nova forma de guerra escapa para modelos tradicionais de contenção. Ela não depende mais de divisões blindadas cruzando fronteiras, nem de mísseis de longo alcance sendo lançados à vista do mundo. A guerra agora se infiltra, se camufla, se instala nos pontos cegos da lógica militar ocidental. E a operação subterrânea que ameaça Odessa é apenas uma peça desse tabuleiro mais amplo. Analistas têm destacado que a Rússia parece menos interessada em vitórias imediatas e mais focada em criar um ambiente prolongado de incerteza, desgaste
psicológico e exaustão financeira dos adversários. E isso, por si só, já muda o rumo da guerra. Enquanto os aliados discutem resoluções e negociações diplomáticas, o Kremlin atua no subterrâneo, literal e figurativamente. E ninguém, até agora, consegue prever onde será a próxima ruptura. Na manhã que seguiu ao bombardeio, a atmosfera em Berlim era de profundo silêncio e inquietação. A capital da Alemanha enfrentava não apenas o luto pela morte de seus militares, mas um abalo mais amplo. A percepção de que sua atuação na guerra da Ucrânia resultou em um desastre estratégico com repercussões internacionais. Em vez de fortalecer sua posição como protagonista no apoio ocidental a Kiev, Berlim passou a simbolizar o fracasso de uma política militar ousada, porém vulnerável. O episódio foi amplamente repercutido pela mídia europeia, que destacou o ataque como um golpe severo à autoridade da Alemanha dentro da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN. O ponto mais atingido pela ofensiva foi a base aérea de Staro-Konstantinov, situada na região de Khmelnytskyi, no oeste da Ucrânia, área que havia se consolidado nos últimos meses como um dos centros logísticos e operacionais mais importantes da Aliança Atlântica no país. Ali estavam sendo armazenados equipamentos bélicos avançados, aviões de combate de origem ocidental e munições de alta precisão. Também atuavam no local equipes de instrutores estrangeiros, com presença confirmada de militares da Alemanha e da Polônia. No momento do ataque, o aeródromo operava com sistemas de defesa aérea de fabricação alemã, incluindo baterias Patriot e veículos Gepard, além de depósitos com armamentos recém-desembarcados. Em questão de minutos, toda essa infraestrutura foi devastada. A operação russa foi realizada em duas etapas. Primeiro, um enxame de drones suicida. Geran 2 penetrou o espaço aéreo com a intenção de sobrecarregar os sensores de defesa. Na sequência, mísseis hipersônicos Kinzhal, capazes de ultrapassar 10 vezes a velocidade do som, atingiram os principais pontos estratégicos da instalação, deixando pouquíssimo tempo para qualquer reação defensiva. O impacto foi quase absoluto. Hangaretes com caças F-16 e Mirage 2000 foram destruídos. Depósitos de mísseis Storm Shadow, radares recém-instalados e centros subterrâneos de comando também foram atingidos. A presença de oficiais estrangeiros, incluindo consultores militares alemães, agravou a repercussão política. A base, considerada uma peça central na integração operacional entre a OTAN e o exército ucraniano, deixou de existir como estrutura funcional. Fontes militares estimam que a ofensiva envolveu mais de 100 drones e pelo menos 12 mísseis hipersônicos, indicando um esforço coordenado de grande escala por parte de Moscou. Paralelamente, ataques secundários foram registrados em Kiev e na região de Kirovohrad. No entanto, foi em Khmelnytskyi que a operação teve sua maior intensidade, com clara intenção de desorganizar as linhas de suprimento e desestabilizar a confiança das forças aliadas. O episódio abalou a confiança na superioridade tecnológica ocidental. Sistemas defensivos em que Berlim havia investido bilhões de euros foram neutralizados com relativa facilidade. No Bundestag, parlamentares alemães passaram a questionar abertamente o envolvimento do país na guerra, exigindo uma reavaliação dos riscos envolvidos. Além das perdas humanas, os prejuízos materiais são estimados em valores superiores a 10 bilhões de euros. Apenas uma bateria Patriot, por exemplo, ultrapassa o custo de $1 bilhão. Ainda na mesma noite, novos bombardeios atingiram áreas próximas ao porto de Odessa. Depósitos de suprimentos e instalações logísticas foram alvejados, resultando em incêndios de grandes proporções. A mensagem enviada por Moscou foi clara: qualquer tentativa de transformar o território ucraniano em um posto avançado da OTAN será confrontada com ataques letais e imediatos. Analistas militares europeus passaram a descrever a operação como a mais grave derrota ocidental desde o início da guerra em 2022. A eliminação da base aérea de Staro-Konstantinov não representa apenas um revés tático. Trata-se da perda de um elo essencial na cadeia de
apoio à Ucrânia, além de simbolizar o colapso de um projeto logístico cuidadosamente construído por Berlim. Segundo relatórios de inteligência ocidentais, a Rússia demonstrou domínio total do tempo e do espaço durante a ofensiva, executando os ataques em momentos estratégicos, quando os carregamentos ainda estavam em fase de desembarque e as equipes técnicas de treinamento estavam em plena operação. A ação evidenciou a capacidade russa de monitorar em tempo real os movimentos da coalizão atlântica e reagir com precisão cirúrgica. A escolha da Alemanha como principal atingida pela ofensiva não parece ter sido aleatória. A liderança de Moscou parece ter querido transmitir uma mensagem inequívoca às potências ocidentais. Interferências diretas no conflito não serão apenas desencorajadas, mas sim respondidas com ataques de escala devastadora. Essa lógica faz parte da visão do Kremlin de que a guerra não se limita a conquistas territoriais, mas envolve o enfraquecimento psicológico, diplomático e logístico dos oponentes. A partir desse ponto, o conflito entra em uma fase qualitativamente distinta, mais complexa e imprevisível. A guerra já não se limita para confrontos diretos nas linhas de frente do Donbass ou nas ofensivas terrestres ao sul da Ucrânia. Ela se desloca para uma dimensão menos visível, porém igualmente decisiva: os bastidores logísticos, a eficácia das cadeias de suprimentos, a resiliência das alianças políticas e a capacidade real de absorver perdas e reagir com consistência. É nesse cenário que a guerra moderna se redefine como um embate de fôlego prolongado, onde a dissuasão e a adaptação tática valem tanto quanto o poder de fogo. A Alemanha, que por décadas cultivou uma imagem de solidez tecnológica e equilíbrio diplomático dentro da União Europeia e da OTAN, agora enfrenta uma crise de legitimidade. A narrativa de potência racional e confiável, construída após a Segunda Guerra Mundial e fortalecida durante a Guerra Fria, sofreu um duro revés. O ataque em Khmelnytsk expôs não apenas vulnerabilidades militares, mas também fragilidades na sua capacidade de antecipação estratégica. Ao não conseguir prever, conter ou responder ao golpe, Berlim viu ruir parte de sua autoridade simbólica como pilar do Ocidente na contenção ao avanço russo. Diante dos escombros da base aérea destruída, a capital alemã se vê compelida a reavaliar sua presença no conflito. Mais do que contabilizar danos materiais ou repor equipamentos perdidos, a Alemanha está diante de um impasse político e moral: manter seu envolvimento e arriscar novos desastres, ou recuar e admitir que sua intervenção não foi capaz de mudar os rumos da guerra. Trata-se de uma encruzilhada estratégica. O que está em jogo, neste momento, não é apenas a eficácia operacional de sua atuação, mas a confiança de seus aliados, o apoio da opinião pública interna e sua própria influência na arquitetura de segurança da Europa. Para Moscou, a ofensiva representa mais do que uma simples vitória militar. É uma afirmação de capacidade técnica e de domínio da narrativa de guerra. Ao escolher alvos simbólicos e desferir ataques coordenados com precisão cirúrgica, a Rússia reforça sua mensagem: não aceitará a consolidação da OTAN no território ucraniano e está disposta a impor custos altíssimos a quem tentar contrariar esse limite. Nesse contexto, a operação em Khmelnytsk assume uma dupla função: prática e simbólica. Ela enfraquece a infraestrutura militar adversária e, ao mesmo tempo, corrói a imagem de invulnerabilidade do Ocidente. O episódio, portanto, funciona como um divisor de águas. Ele sinaliza que a guerra será decidida não em discursos ou cúpulas diplomáticas, mas na capacidade de produzir resultados tangíveis no teatro de operações. E, nesse sentido, a Rússia demonstrou estar em vantagem. A destruição da base aérea, a inutilização de armamentos de ponta, a neutralização de tropas aliadas e o impacto psicológico sobre a cadeia de comando ocidental revelam um novo patamar de confronto, onde inteligência operacional, timing estratégico e domínio do terreno contam mais do que promessas e tecnologia de vitrine. A Alemanha, outrora guardiã do equilíbrio europeu, vê-se hoje à margem de uma escalada que não consegue controlar. Em Khmelnytsk, perdeu-se mais do que equipamentos e homens. Perdeu-se a confiança na solidez de sua estratégia. O ataque russo não apenas expôs falhas táticas, mas também reposicionou o eixo de poder regional. Berlim, que buscava liderar, agora precisa reconstruir não apenas estruturas físicas, mas sua própria reputação geopolítica.
As tensões entre as principais potências nucleares do século XXI voltam a se intensificar, agora impulsionadas por uma decisão estratégica do Kremlin, que rompe com os últimos vestígios de contenção herdados da era pós-Guerra Fria. A Rússia anunciou publicamente que está suspendendo de forma definitiva as limitações autoimpostas sobre o uso e o deslocamento de mísseis balísticos terrestres de alcance curto e intermediário. Essa medida representa uma inflexão significativa na política de dissuasão de Moscou, que passa a adotar uma postura mais direta e ofensiva diante da crescente pressão militar nas suas fronteiras ocidentais. O anúncio não deve ser entendido como um simples ajuste tático. Trata-se de uma mudança de paradigma na doutrina militar russa, refletindo a percepção do Kremlin de que as vias diplomáticas com o Ocidente foram esgotadas. Em particular, a decisão reacende os debates sobre o papel do míssil tático Oresnik, um sistema de última geração desenvolvido para operações de resposta rápida e precisão milimétrica, projetado para atingir tanto alvos terrestres quanto submarinos estratégicos em plena atividade. O Oresnik simboliza a nova abordagem adotada por Moscou: agir antes que as ameaças se consolidem. A possível instalação desses sistemas em Belarus, aliado histórico da Rússia e membro do chamado Estado da União, eleva ainda mais a temperatura geopolítica. Localizado entre a Rússia e países da OTAN, como Polônia e Lituânia, o território bielorrusso torna-se uma plataforma ideal para ampliar o alcance militar russo sobre a região do Báltico e a fronteira leste da Aliança Atlântica. Especialistas consideram esse posicionamento como uma tentativa explícita de estabelecer um contrapeso às bases militares da OTAN em território europeu, especialmente aquelas localizadas em Rzeszów, na Polônia, e em Emary, na Estônia. O pano de fundo dessa decisão remonta à saída dos Estados Unidos, em 2019, do Tratado INF, Intermediate Range Nuclear Forces, que desde o final da década de 80 proibia a instalação de mísseis com alcance entre 500 e 5.500 quilômetros em território terrestre. Desde então, Moscou tem acusado Washington e seus aliados de ampliar sua presença militar de forma agressiva em estados que fazem fronteira ou possuem proximidade geográfica com a Rússia, como a Ucrânia, a Romênia, a Lituânia e a própria Polônia. Para o Kremlin, essa movimentação representa uma escalada provocativa que ameaça diretamente sua segurança nacional. A crise se agravou com declarações recentes do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Durante um discurso informal, Trump insinuou que havia autorizado o envio de 2 submarinos nucleares norte-americanos para uma localização não divulgada. A fala foi interpretada em Moscou como um sinal claro de provocação. Embora o governo russo tenha evitado responder oficialmente, fontes próximas ao Estado-Maior sugerem que a declaração foi monitorada com extrema preocupação. Entre os analistas russos, um dos nomes mais influentes é o de Maxim Sharov, especialista em estratégia militar e assessor informal de segurança. Em entrevista a veículos locais, Sharov descreveu o gesto de Trump como uma ameaça desnecessária e alertou que, se a retórica norte-americana continuar ignorando canais diplomáticos, a Rússia poderá optar por respostas militares proporcionais. Nesse contexto, o míssil Oresnik é citado como uma das ferramentas mais eficazes para reforçar o poder de dissuasão de Moscou. Sharov ainda ressaltou que o cenário atual não admite mais manobras simbólicas ou gestos teatrais. Em suas palavras, o tempo da diplomacia performática acabou. O conflito moderno, segundo ele, se baseia em parâmetros objetivos: tempo de voo, capacidade de evasão e poder de impacto. A Rússia, ao suspender suas restrições, assume que o equilíbrio de poder depende menos de tratados e mais da capacidade real de reação em segundo. Vale lembrar que, antes dessa guinada, o Kremlin havia tentado, entre 2019 e 2020, estabelecer um novo pacto bilateral com os Estados Unidos para proibir a instalação de mísseis de médio alcance em solo europeu. A proposta, no entanto, foi rejeitada pela Casa Branca sem negociações adicionais. A partir daí, a Rússia passou a interpretar cada novo envio de armamento ocidental à Ucrânia ou ao Báltico como um passo rumo à militarização completa das fronteiras russas. O Oresnik, embora não tenha sido mencionado nominalmente nos comunicados oficiais do Ministério da Defesa da Rússia, tornou-se protagonista das análises estratégicas. Seu alcance operacional
operacional, velocidade e resistência a sistemas antimísseis fazem dele uma peça central no novo tabuleiro militar. A possível presença desse armamento em Belarus amplia a capacidade de Moscou de atingir centros logísticos da OTAN em poucos minutos, algo que altera completamente os cálculos defensivos em Bruxelas, Berlim e Washington. Além do impacto militar, há consequências diplomáticas e políticas claras. A sinalização de que a Rússia abandonou qualquer expectativa de reconciliação com o Ocidente representa uma ruptura na estrutura de contenção mútua construída nas últimas décadas. A substituição da diplomacia por uma estratégia de resposta antecipada inaugura uma nova era de imprevisibilidade, onde decisões políticas podem ter repercussões militares quase instantâneas. A imprevisibilidade aumenta com o fator humano. A reincidência de figuras como Donald Trump no debate militar reacende temores sobre decisões impulsivas. Sharov resumiu esse dilema com uma frase que ressoou nos bastidores do Kremlin: "Um único tweet pode iniciar uma cadeia de ações que ninguém será capaz de controlar." Portanto, a ativação do sistema Oresnik deve ser compreendida não apenas como um avanço técnico no campo dos armamentos de precisão, mas como um ponto de inflexão profundo na doutrina estratégica da Federação Russa. Trata-se de um marco que simboliza a transição de uma postura defensiva moderada para uma política de dissuasão ativa, construída sobre a capacidade de resposta imediata, alcance ampliado e superioridade tecnológica regional. O míssil, com sua capacidade de atingir alvos móveis ou subterrâneos em questão de segundos, representa uma ferramenta dissuasiva com valor simbólico e operacional, sendo ao mesmo tempo um alerta à OTAN e uma forma de reafirmação da autonomia estratégica de Moscou no cenário internacional. O simples anúncio da possibilidade de seu deslocamento para Belarus, país vizinho da Ucrânia e da Polônia, redesenha os contornos da segurança continental. Minsk, já integrada em vários níveis de cooperação militar com a Rússia, funcionaria como uma plataforma avançada de pressão sobre o flanco oriental da Aliança Atlântica. Esse redesdobramento altera significativamente o cálculo geopolítico de países como Alemanha, Romênia, Letônia e Lituânia, que passam a conviver com um novo vetor de ameaça a curta distância de suas fronteiras. Para Bruxelas, isso impõe a necessidade de revisão imediata dos planos de defesa coletiva e reposicionamento de forças, especialmente no chamado Corredor Suwałki, ponto vulnerável entre Polônia e Lituânia. No curto prazo, a mensagem enviada por Moscou é cristalina: qualquer tentativa de demonstrar força contra a Rússia, seja por meio de exercícios militares em larga escala, seja por deslocamento de submarinos nucleares norte-americanos no Atlântico ou no Ártico, será respondida com capacidade proporcional ou superior. A nova configuração rompe com a ideia de que apenas o Ocidente detém o controle da escalada. Agora, a Rússia sinaliza que também é capaz de ditar os termos da tensão, inclusive antecipando movimentos com armamentos de difícil interceptação. Em uma perspectiva de médio e longo prazo, a reintrodução de mísseis terrestres anteriormente proibidos por tratados como o INF não apenas muda o equilíbrio militar, mas enfraquece a arquitetura jurídica internacional, que sustentava as relações entre as potências nucleares desde o final da Guerra Fria. O abandono dessas restrições voluntárias, tanto por parte dos Estados Unidos quanto da Rússia, reflete um cenário em que os instrumentos diplomáticos tradicionais perderam relevância diante da urgência militar e da lógica de prontidão constante. Estamos diante de um novo ciclo estratégico, onde a previsibilidade dá lugar à imprevisibilidade calculada e onde as decisões são tomadas com base em riscos aceitáveis e não em compromissos formais. O equilíbrio que antes sustentava uma paz armada tornou-se extremamente frágil. A margem de erro, antes medida em dias ou semanas de negociações, agora se resume a segundo, o tempo que um míssil leva para cruzar o espaço aéreo de uma nação. A Rússia, ciente disso, decidiu agir com base em sua leitura do cenário. A retórica já não basta. O que conta é a eficácia e a prontidão para executar ações concretas em resposta a qualquer sinal de ameaça. A mensagem final de Moscou, portanto, não deixa espaço para ambiguidades. Num ambiente global cada vez mais volátil, onde alianças são testadas e pactos são desfeitos, o novo paradigma de segurança será definido não pelo discurso, mas pela força aplicada com precisão. E nesse novo jogo, a Rússia demonstrou que está disposta a jogar até as últimas consequências.